Hoje é o Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla, que é uma doença inflamatória crônica e que gera muitas dúvidas. Quem vai falar um pouco sobre esse assunto, aqui comigo no estúdio, é o médico Dr. Floriano Schwanz. Muito boa tarde, doutor. Boa tarde. Primeira coisa que eu disse, né, uma doença que ainda gera muitas dúvidas. A gente Sim. tem algumas perguntas dos nossos telespectadores e tem uma dúvida que a gente vai colocar agora aqui na nossa tela. Vamos ver. Que tipo de doença é essa? Que eu não conheço ainda, né? Então eu gostaria de saber. Pois é, a dona Maria Lúcia não conhece a esclerose múltipla, então vamos à definição. Que doença é essa? Olha, explicando assim em termos mais científicos, a gente vai dizer que é uma doença autoimune, onde o próprio organismo ataca o sistema nervoso e os nervos, né? Se a gente for simplificar, nós vamos entender o seguinte, que por algum motivo que não se conhece tal, eu costumo chamar que é um azar da natureza, o próprio organismo entende que os nervos e a capa que recobre, a capa de mielina que recobre os nervos, são um corpo estranho e começa a atacar aquilo, degenerando todos os nervos e partes do cérebro, o que levam a uma série de alterações motoras, sensitivas, em que a pessoa realmente fica extremamente debilitada e cheia de sequelas. A gente tem ouvido falar muito naquele desafio do gelo, né? Que as Sim. pessoas, até algumas pessoas muito populares, jogam um balde de gelo e tem a ver para ter recursos para um tipo de esclerose lateral. Eu não sei, desculpa a falta de atualização, mas eu trabalho assim, mas eu acho que isso é para esclerose múltipla, sim, é uma campanha nesse sentido. E teria a ver indiretamente que os sintomas da esclerose múltipla, eles costumam piorar com o calor. Nas situações de calor. É um tipo de esclerose lateral, mas... A esclerose lateral amiotrófica é uma doença semelhante, porém ela vai atacar só uma parte da medula espinhal e também causando sintomas e sequelas, né, nesse mesmo sentido. Mas, tanto em uma quanto em outra, eu acho que a interpretação disso é que os sintomas pioram com o calor. E aí a pessoa está, vamos dizer assim, figurando através do frio, do gelo, né, aquele choque uma coisa térmico. oposta para poder estimular. Entendi. Temos mais uma pergunta dos nossos telespectadores, agora é a Maria Félix, vamos ver. Doutor, eu gostaria de saber qual é o sintoma que dá essa doença, esclerose múltipla. Tá. Sintomas da esclerose múltipla. Os sintomas, na grande maioria das vezes, são atrofias musculares. Inicialmente começa assim com algumas alterações de força, alterações de sensibilidade, em alguns casos, algumas alterações de memória também, porque não são só os nervos, né, que inervam a musculatura, partes do cérebro também vão sendo degeneradas. A pessoa pode ter alguns sintomas de alteração de memória, mas mais marcantes são os sintomas de perda de força muscular, atrofias musculares de várias partes musculares que podem levar a pessoa a um enfraquecimento, a uma debilidade extrema a ponto dela não conseguir viver sem auxílio de terceiros. Nossa, então é uma atrofia visível, né? Sim, na maioria das vezes sim. Agora tem a pergunta da Marinete, que aliás é a mesma pergunta feita pela Cristina Carvalho, dona de casa. Vamos ouvir então a Marinete. Doutor, eu gostaria de saber quais são os sintomas da doença, se tem uma idade que essa doença aparece. Questão da idade. Sim, né? Os sintomas nós já explicamos antes, né? Atrofias musculares, fraqueza muscular, alguns distúrbios de memória, algumas alterações de sensibilidade. A idade mais frequente é a faixa etária do adulto jovem. Nossa, e muita gente associa com os idosos, né? Não, porque muitas vezes quando ouve essa palavra esclerose, acha que é alguma coisa relacionada àquela esclerose mental do idoso, alguma, né? Tá esclerosado, aquilo ali. Não é isso aí, né? Essa esclerose é uma esclerose dos nervos, um envelhecimento, vamos dizer assim, numa linguagem mais popular, um enrugamento, uma degeneração dos nervos. Tem prevenção, doutor? Olha, a prevenção, a gente não tem uma prevenção exata, mas tudo que a gente puder fazer para ter uma vida mais saudável e tranquila é melhor, né? Então, como a outra telespectadora perguntou, a faixa etária mais comum é do adulto jovem, em média, os 30 anos, vamos dizer assim. É claro que existem alguns subtipos de esclerose múltipla que podem ocorrer após dos 50 anos para cima. Entendi. Isso aí vai uma situação mais prolongada para a gente descrever.
Não. Não tem cura. Atualmente então não tem cura. Então tem que ter um tratamento. Existe uma série de medicações que, vamos dizer assim, acho que todo ano aparece uma medicação que diz que, não, estamos em busca da cura, mas nenhuma delas cura. A maioria das vezes são usados imunossupressores, proteínas específicas, interferon, né, e outros quimioterápicos, mas que na maioria das vezes o que a gente tem hoje é que eles bloqueiam a evolução ou retardam a evolução da doença. O que é mais comum usar, o que mais está à mão da gente usar hoje em dia são os corticosteroides, que são usados nos períodos de crise. Quando a pessoa entra numa crise de esclerose, onde ela tem a exacerbação dos sintomas, essa pessoa deve ser internada para ser tratada com um neurologista e fazer o que a gente chama de pulsoterapia. São altas doses reguladas de corticosteroide para diminuir os sintomas, a crise somente, né, para tratar. Tá certo, doutor Floriano. Mais um caso aí mostrando como é importante ter uma vida saudável, né? Mais uma situação. Muito obrigada pela sua entrevista aqui na STV Primeira Edição.